Meus amados irmãos e irmãs, que a graça do Senhor seja com todos. Estamos aqui para fazermos mais uma reflexão na Palavra de Deus. Ainda estamos nesses dias de confinamento, dias de quarentena. Contudo, o Senhor tem nos dado a graça de sermos alimentados pela Sua Palavra, mesmo assim de forma remota, né? Então, o que fazer, o que pensar, o que temos ouvido e temos dito a respeito de tudo isto? A quarentena está se estendendo, ainda estamos passando por momentos de indefinição, porém, em tudo isto devemos saber que o Senhor tem nos suprido e tem nos orientado segundo a Sua Palavra. Olhando para todo este cenário, nós devemos entender que tudo isto, todo o mal, todos os problemas, as pandemias, as doenças, as coisas que ocorrem no mundo e que vão contra o bem-estar do homem, as coisas que trazem sofrimento, as coisas que fazem mal para a humanidade, elas têm uma origem narrada nas Escrituras. Quando lemos aqui em Gênesis capítulo 3, o texto que narra a queda do homem em pecado, aqui no versículo 17, nós encontramos a seguinte declaração da parte de Deus, dizendo: "E a Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida." Ora, irmãos, sabemos que até então aquele casal, eles não conheciam o que era a doença. Eles não conheciam o que era a fadiga, a dor, as dificuldades da vida. Todavia, por uma escolha própria deles, em decidirem pecar, a humanidade caiu e junto com ela caiu também toda a criação. A terra foi amaldiçoada. Daí que coisas como o vírus, que é algo invisível aos olhos, se tornou presente, se tornou real na história da humanidade. E de lá para cá tem trazido infinitas mortes, tem trazido males terríveis. A história nos conta de problemas graves que esse tipo de doença trouxe para a humanidade e do qual nós estamos aqui nos esforçando para evitarmos de sermos atacados, contaminados por eles também. Bom, mas diante disso, o que fazer? Qual é a nossa esperança? Qual é o futuro? O que nos está reservado daqui para frente? Irmãos, a partir da queda do homem, o pecado ele se tornou uma presença constante e inconfundível. E junto com ele, todos os males que nós temos que lidar. Não existe possibilidades, não existe meios de nós vivermos fora desta realidade. E isto não distingue ninguém. Cristãos, não cristãos, pessoas bem-sucedidas, pessoas mal-sucedidas, gente de toda a natureza, gente de todos os meios, de todos os lugares do mundo estão sujeitos aos males que o pecado traz. É este o mundo que nós vivemos. Todavia, temos que lembrar de algo. Este mundo que hoje vive no estado de queda, este mundo que está sujeito aos efeitos que o pecado trouxe, é um mundo criado por Deus. Ele não é um mundo perdido, não é um mundo que não tem futuro, não é um mundo que vai se acabar, vai se exterminar, vai chegar a um fim por si só. Quando nós lemos os 2 primeiros capítulos de Gênesis, nós vemos Deus criando este mundo e dizendo que tudo que ele fez era bom. Ora, se Deus diz que este mundo é bom, naturalmente que este mundo continua sob o seu controle. Embora o próprio Deus tenha amaldiçoado esta terra por conta da desobediência do homem,
este mundo continua sob o domínio de Deus. E algo muito interessante que nós precisamos nos dar conta é que este mundo não está fadado a uma autodestruição e nem Satanás é o dono absoluto dele. Embora saibamos que Satanás age de forma perversa no mundo, este mundo continua sob o controle de Deus e está no plano redentivo de Deus. Olhemos, por exemplo, o que o apóstolo Paulo diz aos Romanos, lá no capítulo 8, no versículo 22, quando ele diz: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. A promessa das Escrituras, irmãos, é que este mundo também será redimido. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário garantiu não somente a redenção do homem, mas a redenção da criação, porque a criação é obra de Deus. Mas talvez você pergunte, de que forma Cristo redimiu a criação na cruz do Calvário? Irmãos, amigos, não foi por acaso que aquela coroa de espinhos foi parar na cabeça de Jesus. Aqueles espinhos que rasgavam a carne de Jesus ali naquela hora foram os espinhos que surgiram lá no Jardim do Éden no dia que Deus amaldiçoou a terra. Contudo, como a terra é criação de Deus, Cristo a redimiu ali na cruz do Calvário quando recebeu aquela coroa de espinhos na sua cabeça. Para o soldado romano, para os que estavam ali presenciando aquele momento, aquela atitude não passou de um desdém. Todavia, aquele soldado que colocou aquela coroa de espinhos na cabeça de Cristo estava cumprindo um desígnio divino. De modo, irmãos, que podemos andar na firme esperança, ter a plena convicção de que, apesar dos males, apesar da maldição que habita nesta terra, impetrada pelo pecado, contudo, ainda assim, tudo que existe está no controle do Senhor e Ele tem o domínio, inclusive, para redimir esta terra, como Ele mesmo prometeu em Romanos e como foi efetuado lá no dia do sacrifício de Cristo, através daquela coroa de espinhos na sua cabeça. Continuemos firmes, permaneçamos fiéis, porque sabemos que tudo que existe, as nossas vidas, estão nas mãos do nosso Salvador. Bendito seja Deus para todo sempre. Amém.